Meu nome é Manuel Gibson e neste vídeo, o segundo de uma série de 5, nós estaremos abordando os parâmetros S, o que são, para que serve e onde se aplicam. Para isso, veremos os seguintes assuntos: parâmetros de espalhamento, o que são, a matriz de espalhamento e a variação com a frequência e, finalmente, algumas considerações sobre os assuntos abordados. Começando com parâmetros de espalhamento, o que é isso? O que eles representam? Onde são utilizados? Os parâmetros de espalhamento variam com a frequência e os parâmetros S no dispositivo ou circuito são medidos pelo instrumento denominado VNA, analisador vetorial de rede. Então, são parâmetros elétricos. Os VNAs de precisão são instrumentos de preço extremamente elevado. No entanto, dispositivos que operam até a faixa de GHz e medem apenas 2 desses parâmetros podem ser encontrados na faixa de cerca de uma centena até $500. O de menor custo é conhecido como nano VNA. É muito adequado para medir centenas, filtros e amplificadores de alta frequência. O nano VNA permite a medida de 2 parâmetros, S11 e S21, em estruturas passivas e ativas. Está mostrado na figura. No início das medidas e a cada vez que mudarmos a faixa de frequência de medidas, deve ser calibrado o plano das portas de teste para curto-circuito, circuito aberto, 50 ohms ou cabo de passagem. Por que espalhamento? Quando você liga o farol alto em uma região com neblina, o que acontece? Primeiro, não é uma boa ideia. Uma parte da energia luminosa que atravessa a neblina e parte é espalhada ou refletida de volta até você. Em circuitos de alta frequência também ocorre esse retorno ou espalhamento da energia oriunda de uma fonte ou transmissor nesse dispositivo. Os parâmetros de espalhamento SXY modelam esse fluxo de energia, o que passa e o que retorna, em amplitude, fase e direção. Um parâmetro de espalhamento SXY reflete a resposta em um dispositivo de até N portas a sinais incidentes em qualquer uma ou todas as portas do dispositivo considerado, geralmente alta frequência microondas. O primeiro número, X, refere-se à porta de resposta, enquanto que o segundo número, Y, refere-se à porta do sinal incidente. Em microondas, os dispositivos mais comuns são de 1, 2 ou 3 portas. E por que S? Vem da palavra do idioma inglês scattering, que significa, você já sabe, espalhamento. Então está a simbologia dos parâmetros S, onde o primeiro número, a porta de saída, e o segundo, a porta de entrada. S de espalhamento. Aí temos um dispositivo sob teste com as 2 portas, para o nosso exemplo. Temos os sinais de entrada e saída e os parâmetros S. Veremos cada um deles em seguida. Aí está o dispositivo de teste, que é em cor marrom, a porta de entrada ou porta 1 e porta de saída ou porta 2. Podemos ter um circuito bidirecional. O parâmetro S11 está relacionado à reflexão do sinal que é aplicado à porta de entrada. Então você vai ver a relação entre o que volta e o que é aplicado à porta de entrada. Esse parâmetro não é o coeficiente de reflexão de entrada nem a perda de retorno, apenas em uma situação particular, que veremos mais à frente. Então o parâmetro S11 está relacionando entrada com entrada, sinal aplicado, sinal refletido. Já o parâmetro S22 está relacionado à reflexão do sinal aplicado à porta de saída. Então, relação entre sinal de saída e sinal de entrada na porta de saída. O parâmetro S22 também não é o coeficiente de reflexão de saída, apenas em uma situação muito especial, que veremos mais à frente. Já o parâmetro S21 está relacionando o que você obtém na saída com o que é aplicado à entrada, como vimos na figura. Não é o ganho de tensão direta ou perda de inserção, apenas em uma situação especial que veremos mais à frente. Então, tem que ter cuidado com essas definições. Já o parâmetro S12, conforme mostra a figura, relaciona o que você obtém na porta de entrada para um sinal aplicado à saída. Não é o ganho de tensão reverso, apenas em uma situação muito especial que veremos mais à frente. Parâmetro de espalhamento para 2 portas. S11, porta 1 é saída, porta 1 entrada, reflexão na porta 1. S22, porta 2 saída, porta 2 entrada e reflexão na porta 2. S21, porta 2 saída, porta 1 entrada é uma indicação do ganho direto de tensão ou da perda por inserção em dispositivos passivos. S12, porta 1 saída, porta 2 entrada é uma indicação
variação do ganho reverso de tensão ou da isolação em dispositivos passivos. Um dispositivo com duas portas, vamos ter os seguintes parâmetros. V1 mais, uma porta de entrada, ao lado esquerdo, é o sinal de tensão incidente na porta 1, aplicado à porta 1 por uma fonte ou por dispositivo. V2 mais é o sinal de tensão incidente na porta 2. Observe que estamos nos referindo ao dispositivo sob teste, é o retângulo de cor laranja caracterizando o dispositivo, ativo ou passivo. V1- é o sinal de tensão refletido na porta 1. V2- é o sinal de tensão refletido na porta 2. Observe então que a referência é o dispositivo. Os sinais que entram no dispositivo são incidentes, os que saem refletidos. Aí temos a tensão de entrada na porta de entrada do dispositivo. A tensão de entrada refletida, que vem do dispositivo. Agora temos a tensão de saída incidente, vem da carga para o dispositivo, e a tensão de saída refletida que vai para a carga. Aí nós temos uma simbologia que mostra o parâmetro S1 apenas na porta de entrada, o parâmetro S22 apenas sinais à porta de saída, o parâmetro S21 relacionando saída com entrada e o parâmetro S12 entrada com saída. Vemos agora a matriz de espalhamento. Como é que nós vamos definir a relação entre sinais refletidos e incidentes e os parâmetros S? Veja na primeira linha, a primeira equação, V1-. Quem é V1-? Estamos na porta 1 com o sinal refletido, exatamente, sinal negativo. Vai ser igual a S11 vezes V1+. Quem é V1+? Sinal incidente na porta 1, mais S12, V2+, sinal incidente na porta 2. V2-, S21, V1+, mais S22, V2+. É assim que definimos os parâmetros de espalhamento para um dispositivo de duas portas. Refletida na entrada, incidente na saída. Refletida na entrada, incidente na saída. Então, os parâmetros S relacionam as tensões, os sinais de entrada, incidente com refletido. Refletido da entrada, saída. Aí estão os sinais refletidos. Aí estão os incidentes na porta 1. E aí os incidentes na porta 2. Temos agora o dispositivo, as equações que relacionam tensões incidentes, tensões refletidas e os parâmetros S com a figura que caracteriza, indica cada um deles. A referência é o dispositivo. Podemos agora transformar as nossas equações de definição na forma matricial. Então temos a matriz do sinal refletido, a matriz dos parâmetros S, no caso quadrada, 2×2, vezes a matriz do sinal incidente na porta. Para um dispositivo de 3 portas, teremos, portanto, uma matriz 3×3 e aí está a matriz. Você pode agora obter as equações para cada sinal refletido de cada porta. Aí está as 3 equações. V1-, V2-, V3- são sinais refletidos em função dos sinais incidentes. Aí estão as tensões refletidas, portas 1, 2 e 3. Aí estão as tensões incidentes, a tensão incidente na porta 1, tensão incidente na porta 2 e a tensão incidente na porta 3. E como é que varia com a frequência? Muito fácil. Os parâmetros S podem ser estabelecidos ou mostrados de várias formas, até na carta de Schmidt, em diagramas polares ou nesse diagrama que nós estamos vendo, onde o eixo horizontal é a frequência em GHz e o eixo vertical vai ser o valor do nosso parâmetro S11. Observe que entre as frequências de cerca de 5,2 a 5,8 GB, temos 2 pontos que esse parâmetro é muito pequeno. É um valor excelente. Quanto menor esse valor, menos sinal refletido nós temos. Na figura, então, temos a variação desse parâmetro S11, que relaciona sinal refletido com sinal incidente na entrada, em dB, observe que está em dB, ao longo da faixa de 4 até GHz de um determinado dispositivo. Podemos também obter os parâmetros S na carta de Schmidt. Observe na figura ao lado. A variação desse S1 é de 30 até 300 MHz. Então você vê S11, nessa figura ele já usa a expressão coeficiente de reflexão de entrada. Ele já supõe que você sabe, conhece micro-ondas e sabe o que está acontecendo. Em relação à frequência, é interessante observar que nós estamos caracterizando uma tensão de dreno-fonte de 28 volts e uma corrente de dreno de 3 amperes. Estamos trabalhando com provavelmente um transistor de potência de RF, de 30 a 300 MHz. Aí está o parâmetro.
parâmetro. Os parâmetros S também podem ser fornecidos para uma dada frequência de operação e um determinado ponto de polarização, como está na figura ao lado. Para a frequência de 1 GB, esse transistor bipolar de silício, em relação a 50 ohms, que é o padrão, você tem S11, módulo 0,38, ângulo menos 158 graus. S12, S21, S22. Então temos o módulo e o ângulo. Não está em dB agora. Podemos também obter o parâmetro S em função da frequência para uma certa polarização. Observe que S11 nós temos o módulo entre as barras e o ângulo 0,932 e o ângulo de menos 133 na frequência de 2 GB. Então temos frequência de 2 até 50 GB para esse transistor. O fabricante nos fornece o módulo e a fase. Então você já sabe agora que os parâmetros S são números complexos. Tem a parte real, uma parte imaginária. Tem um módulo e uma fase. Podemos também nessa forma polar. Pode parecer um pouco confusa, mas observe. A curva em vermelho é o nosso S11 e a curva verde S21. O S11 indica a reflexão de entrada e o S21 ganho. Curva verde tem um valor maior, tem um ganho do dispositivo. O círculo em aberto, observe as setas indicadoras, é a frequência inicial, basicamente até 0 Hz, início da faixa de operação. O círculo fechado é a frequência final, de 20 GHz. Então nós estamos mostrando o desempenho desse semicondutor, desse circuito dispositivo, de uma frequência muito baixa até cerca de 20 GHz na forma polar. Na prática, para amplificadores de alta frequência, se tudo estiver funcionando bem, o módulo dos parâmetros S11 e S22 é sempre menor do que 1, ou menor que 0 em dB, já que é basicamente um coeficiente de reflexão. Para amplificadores, você vai querer que o módulo do parâmetro S21 seja bem maior do que 1, é um ganho de tensão. O módulo do parâmetro S12 deve ser pequeno, que é o sinal que é refletido. A gente não quer o sinal realimentado, a menos que você esteja projetando um oscilador. Considerações finais. Os parâmetros de espalhamento S refletem as relações entre as tensões incidentes e as tensões refletidas em um dispositivo, ativo ou passivo. Se nós estamos relacionando tensão, você que já viu os vídeos de dB, já sabe que vai ter um 20 log da relação em algum lugar. Em dispositivos de micro-ondas, matrizes de espalhamento 2x2 e 3x3 são as mais comuns, mais usuais. Os parâmetros de espalhamento podem, em situações especiais, a serem vistos mais adiante, representar os coeficientes de reflexão de entrada e de saída e o ganho de tensão direto e reverso. Os parâmetros de espalhamento variam com a frequência e com a polarização. Existem diversas maneiras de se apresentar o módulo e a fase dos parâmetros de espalhamento S. E o que nós vamos ver no próximo vídeo? Como relacionar os parâmetros de espalhamento S com os coeficientes de reflexão de entrada e de saída em dispositivos e circuitos de alta frequência micro-ondas. Obrigado por ter assistido a este vídeo, deixe o seu like, inscreva-se no canal, acione o sino e seja notificado dos novos lançamentos semanais.